Se você pensa que a natureza selvagem é o único presente das montanhas, espere só até ouvir sobre essas descobertas que parecem estar fora do comum. De maravilhas naturais bizarras a locais assombrados, aqui estão as 20 coisas mais estranhas encontradas nas montanhas. Em 20º lugar, temos uma fonte que fazendo uma pausa a cada 15 minutos. Sabia que até a natureza tem seu próprio relógio? Este rio, localizado ao pé de uma montanha acidentada perto da cidade de Afton, Wyoming, é o lar da maior fonte rítmica conhecida, chamada de fonte intermitente ou a fonte que respira. Como o nome sugere, esta fonte única é o maior corpo de água que flui para cada 15 minutos. Se você acha isso impressionante, espere só até ouvir a ciência por trás disso. É bem simples na verdade, mas não menos impressionante. O segredo por trás desta fonte rítmica é o efeito sifão. Aqui está um pequeno experimento divertido para ilustrar o princípio do efeito sifão. Pegue um pequeno tubo, até mesmo um canudo. Pegue 2 recipientes, não importa o tamanho, desde que um seja mais alto que o outro. Encha o recipiente mais alto, cubra uma extremidade do canudo e mergulhe a outra extremidade no recipiente mais alto. Imagine a água fluindo pelo canudo e descendo para o recipiente mais baixo. Impressionante, certo? O mesmo princípio está em ação neste corpo de água. A água subterrânea flui para uma caverna subterrânea, enchendo um tubo estreito. Quando a água atinge um certo ponto alto neste tubo, um efeito sifão é iniciado, sugando água da câmara e permitindo que a fonte flua. Eventualmente, o nível da água cai, o ar entra no tubo e a água para de fluir, apenas para continuar quando a água é reabastecida. Se você quiser testemunhar esta maravilha natural, o comportamento da fonte intermitente é particularmente notável do final do verão ao outono, quando os níveis de água subterrânea são mais baixos. Geralmente, ela funciona por cerca de 18 minutos e para por 15 minutos. Se não fosse por Archie Gardner, que observou esse fenômeno incrível em 1889, não teríamos ideia de que essa fonte intermitente existia. Antes de continuarmos, curta este vídeo, inscreva-se no canal e clique no sininho de notificações agora mesmo. Em 19º lugar, temos uma espada viking no topo de uma montanha norueguesa. Em 2017, caçadores de renas na Noruega ficaram perplexos ao descobrirem um pedaço incrivelmente bem preservado da história enquanto faziam trilhas. Uma espada viking que possivelmente remonta a 1200 anos atrás. Especialistas acreditam que a espada encontrada por um caçador de renas chamado Dinar Hambad de 850 e 950 d.C., quando os vikings navegavam pelos mares e suas histórias tornavam-se lendárias. Apesar de sua antiguidade, a espada estava notavelmente bem conservada. Apenas sua lâmina mostrava sinais de ferrugem, enquanto os materiais orgânicos, como tiras de couro ou adornos de osso e madeira, há muito haviam retornado à terra. Foi também bastante surpreendente encontrar a espada encaixada entre 2 rochas. Embora enferrujada, ela ainda retinha sua forma e estava relativamente bem preservada em comparação com outras armas de sua época. Se não fosse pela baixa pressão e pelo frio extremo na montanha, a espada provavelmente teria se degradado mais rapidamente. Após tomarem conhecimento da descoberta, pesquisadores acompanhados por um detector de metais local e um arqueólogo retornaram ao local. Vasculharam a montanha na esperança de encontrar mais artefatos históricos, mas infelizmente não encontraram mais nada de importante na superfície da montanha. Em 18º lugar, temos o cérebro da Idade do Bronze. Esta descoberta impressionante ocorreu em 2017, no Monte Sori, na Turquia. Enquanto exploravam a área, arqueólogos se depararam com um achado surpreendente: tecido cerebral bem preservado. O mais impressionante é como ele foi preservado ao longo dos milhares de anos. Um terremoto atingiu a área, aprisionando o habitante sob os escombros. Em seguida, um incêndio assolou a região, consumindo tudo em seu caminho, incluindo todo o oxigênio. Isso levou à preservação do cérebro, que foi fervido até secar. No entanto, essa falta de umidade impediu sua decomposição.
A localização onde ocorreu o fogo também desempenhou um papel na preservação dos tecidos cerebrais. O solo desta área continha altos níveis de potássio, magnésio e alumínio, levando à formação de seroma, uma substância eficaz na preservação de matéria humana. Esta preservação excepcional chamou a atenção de cientistas, e o tecido está sendo examinado para aprender mais sobre as condições de saúde das pessoas que viveram na região há 4.000 anos. Em 17º lugar, temos o eremita escultor de pedras. Conheça Alberto Gutiérrez, mais conhecido como o eremita da Nicarágua ou simplesmente o Homem de Pedra. Este homem é incrivelmente fascinante. Decidiu viver nas tranquilas montanhas da Nicarágua e passar seus dias esculpindo nas montanhas, ou melhor dizendo, esculpindo a própria montanha. Alberto, nascido em 17 de outubro de 1944 em uma vila perto da cidade de Estelí, sempre foi atraído pela floresta ao redor de sua casa. Aos 33 anos, em meio ao tumulto da guerra na Nicarágua, decidiu seguir um sonho de infância, esculpir uma montanha. Esse sonho o levou à montanha Eualate, com vista para a reserva Taizí Estanzuela, onde reconheceu a rocha de 300 metros de seu sonho. Assim, deixou sua vida anterior para trás e construiu uma pequena cabana de madeira nas montanhas. Viveu lá sem água corrente ou eletricidade, aprendendo a se adaptar e sobreviver na natureza. Usando ferramentas simples como pedaços de vergalhão e uma lâmina de metal, começou a esculpir e conseguiu moldar a rocha em uma escultura diversificada, apresentando vários elementos, como elefantes e chitas. Devido ao seu estilo de vida eremita, Alberto tornou-se uma espécie de lenda local e uma atração turística. Pessoas de todo o mundo o visitaram, e ele foi visitado por aproximadamente 30.000 pessoas na última década. Sua fama cresceu através da internet, o que é bastante irônico, considerando que Alberto nunca se preocupou em se familiarizar com a tecnologia. O calçado antigo foi desenterrado em um passo de montanha de alta altitude, sugerindo que a área era uma rota de viagem séculos atrás. Embora possa evocar imagens de um turista romano viajando no tempo, ainda preparado para o clima nórdico, os especialistas acreditam que os usuários originais dessas sandálias eram adeptos de navegar por esses terrenos ásperos. Provavelmente, eles adicionavam isolamento extra com pedaços de tecido ou pele de animal. Esta descoberta faz parte de um quebra-cabeça maior, revelando uma rede de trilhas de montanhas antigas conectando o interior da Noruega à costa, usadas desde cerca de 200 d.C. até o final dos anos 900. A descoberta de esterco de cavalo da época dos vikings, juntamente com outros itens, indica atividade significativa nessa área durante aquele tempo. À medida que o gelo continua a derreter, espera-se que mais artefatos surjam, revelando segredos sobre a Noruega antiga. Em 13º lugar, temos o Forte Amaldiçoado de Bangar, enraizado no coração de Rajasthan, na Índia. Este forte se destaca como uma relíquia de uma cidade outrora próspera, agora imersa em mistério e contos arrepiantes. Construído no século X por Raimosin, irmão mais novo do general mogol Mansin de Ember, este forte ganhou a reputação de ser um dos lugares mais assombrados da Índia. A lenda de Bangar começa com uma maldição, que diz que um sábio amaldiçoou toda a cidade com devastação definitiva, resultando em uma derrota desastrosa para o governante de Bangar. Com seu exército aniquilado e os habitantes brutalmente massacrados, o destino da princesa, uma figura central nestes contos, permanece envolto em mistério. Supostamente condenada a vagar pelos terrenos do forte, a pesquisa arqueológica da Índia até mesmo instalou placas de aviso ao redor do forte, aconselhando os visitantes a deixarem o local antes do pôr do sol. A área é conhecida por seus incidentes inexplicáveis, incluindo pessoas se perdendo ou enfrentando acidentes, o que levou à restrição de entrada para turistas estrangeiros sem uma permissão especial. Um aspecto intrigante de Bangar são suas casas sem telhado, atribuído à maldição do sábio, já que qualquer tentativa de construir um telhado supostamente leva ao seu colapso. Apesar de sua reputação ominosa, o forte abriga vários templos antigos dedicados a divindades hindus, o que adiciona uma dimensão espiritual ao local. Em 12º lugar, temos o assentamento humano mais antigo em alta altitude.
Nas altas e frias extensões dos Andes peruanos, arqueólogos depararam-se com algo extraordinário, a evidência conhecida mais antiga de habitação humana em alta altitude. Este assentamento antigo, localizado a quase 4.500 metros acima do nível do mar, foi ocupado cerca de 12.000 anos atrás. Imagine humanos da Era do Gelo enfrentando o oxigênio escasso e temperaturas geladas, estabelecendo acampamento em um abrigo de pedra adornado com tetos e paredes enegrecidos e agraciados com arte rupestre. Eles deixaram para trás pontas de lança, raspadores, bases, ferramentas de pedra lascada e até ossos de grandes mamíferos. A descoberta desafia nossa compreensão da adaptação humana precoce a ambientes extremos, mostrando que os humanos viveram e prosperaram em altitudes elevadas muito antes do que se pensava anteriormente. Número 11. Fóssil aquífero. Nas profundezas das montanhas da Sicília, uma equipe de geocientistas de várias instituições fez uma descoberta verdadeiramente revolucionária: um antigo reservatório subterrâneo de água doce. Não se trata de água subterrânea comum, mas sim de um fóssil aquífero que estima-se ter cerca de 6 milhões de anos. Esse aquífero é resultado da crise de salinidade messiniana, que ocorreu entre 5,3 e 7,2 milhões de anos atrás, quando o mar Mediterrâneo quase secou devido a um bloqueio no Estreito de Gibraltar. A água da chuva infiltrou-se na crosta terrestre, sendo absorvida pelas rochas carbonáticas sob as montanhas, atuando como uma esponja. Quando os níveis do mar voltaram ao normal, essa água doce ficou presa e foi comprimida pela pressão da água do mar sobrejacente. O impacto potencial dessa descoberta é enorme, pois os pesquisadores estão considerando a possibilidade de acessar essa antiga fonte de água para aliviar os problemas de escassez hídrica na Sicília. Além disso, essa descoberta poderia inspirar explorações semelhantes em outras regiões do Mediterrâneo e além, oferecendo novas soluções para a escassez de água doce em diversas áreas. É fascinante pensar que a água que se infiltrou na crosta terrestre milhões de anos atrás pode um dia satisfazer a sede das civilizações modernas. Número 10. Luzes da Montanha Marrom. A Montanha Marrom, localizada na Floresta Nacional de Pisgah, na Carolina do Norte, é famosa por avistamentos recorrentes de luzes misteriosas desde o início do século XX. O folclore em torno dessas luzes é rico e variado, com uma lenda Cherokee que as associa aos espíritos de donzelas indígenas em busca de seus guerreiros que morreram em uma batalha há séculos. Ao longo dos anos, várias teorias científicas foram propostas para explicar essas luzes, desde reflexos de faróis de locomotivas até inflamações de vapores nitrosos e até mesmo aparições alienígenas. No entanto, nenhum desses explica completamente o mistério. Daniel Compton, professor na Universidade Estadual dos Apalaches, analisou o fenômeno sob uma perspectiva científica, sugerindo que muitos avistamentos podem ser interpretações incorretas de fenômenos naturais noturnos, como estrelas ou poluição luminosa. No entanto, ele também considera a possibilidade de relâmpagos globulares, um fenômeno natural raro e inexplicado, como uma explicação para alguns avistamentos. As luzes da Montanha Marrom não apenas intrigam os moradores locais e os cientistas, mas também inspiraram músicas, programas de televisão e filmes, ampliando ainda mais o mistério desse fenômeno inexplicado. Número 9. A árvore mais antiga da Europa. No coração da Europa, mais especificamente na Itália, encontra-se uma maravilha natural notável conhecida como Italus, a árvore mais antiga viva da Europa. Este antigo pinheiro da Bósnia testemunhou mais de 1230 anos de história, desde os dias de Carlos Magno até os avanços tecnológicos do século XX. Determinada através da ciência da dendrocronologia, que analisa os anéis de crescimento das árvores, a idade do Italus foi confirmada. Localizada em um ambiente remoto, enfrentando os elementos no limite superior da linha das árvores, Italus não é apenas um espécime notável para estudo científico, mas também um símbolo de resistência e passagem do tempo. Ao lado de outras árvores antigas, Italus forma um grupo de idosos no mundo botânico, testemunhas silenciosas da história se desenrolando.
Sua descoberta e estudo fornecem informações valiosas sobre mudanças ambientais ao longo dos séculos, ajudando-nos a entender a evolução do nosso ambiente e o que o futuro pode reservar. Número 8. Cavernas de Gaju. Escondidas no distrito de Yaning, em Pequim, China, estão as fascinantes cavernas de Gaju, descobertas em 1984 durante pesquisas de relíquias culturais. Essas cavernas formam uma complexa rede de mais de 300 câmaras esculpidas nas encostas rochosas da montanha Tiwan, abrangendo as encostas norte, sul e leste. Com cerca de 117 cavernas, a vista é impressionante, lembrando uma estrutura em colmeia gravada na montanha. O que intriga sobre essas cavernas é a precisão e o cuidado em seu design, com cada uma normalmente possuindo 3 cômodos, incluindo espaços habitáveis e armazéns, conectados por escadas e pontes de pedra intricadamente esculpidas. Com um sistema próprio de drenagem e armazenamento de água, essas cavernas indicam um alto nível de sofisticação em engenharia. Os quartos serviam a diversos propósitos, desde eventos comunitários até rituais religiosos. Embora o mistério sobre quem construiu essas cavernas permaneça, a ausência de materiais orgânicos para datação confiável e a falta de afrescos ou esculturas no sistema de cavernas adicionam ao enigma. Desde que foram abertas aos visitantes em 1991, as cavernas de Gaju têm sido um importante sítio histórico e cultural protegido em nível nacional na China. Número 7. Vila do Povo das Nuvens. Os Chapoyas, também conhecidos como Guerreiros das Nuvens ou o Povo das Nuvens, eram uma cultura antiga que habitava os Andes amazônicos, na região atual do Peru. Sua civilização floresceu em uma área frequentemente chamada de Andes amazônicos, uma parte da Cordilheira dos Andes coberta por densas florestas tropicais. Esse cenário geográfico único, combinando altas montanhas com exuberantes florestas tropicais, lhes rendeu o apelido expressivo. Vivendo entre as altitudes de 2.000 a 3.000 metros, os Chapoyas são conhecidos por suas impressionantes conquistas arquitetônicas, incluindo a monumental Fortaleza de Coapa, frequentemente comparada a Machu Picchu. Coapa apresenta enormes paredes exteriores de pedra e mais de 400 edifícios interiores. As origens dos Chapoyas e seu eventual destino acrescentam ao seu mistério. Evidências arqueológicas mostram assentamentos tanto dos Incas quanto dos Chapoyas na área, indicando algum nível de aceitação do domínio Inca. No entanto, fontes históricas sugerem uma atitude mais rebelde em relação a seus conquistadores. A conquista dos Chachapoyas pelo Império Inca ocorreu na segunda metade do século XV, sob o governo de Tupac Yupanqui. Sua aparência física, conforme notada pelos conquistadores espanhóis, era notavelmente diferente de outros grupos indígenas da região. Eles foram descritos como tendo pele clara, e suas mulheres eram notadas por sua beleza. Apesar da chegada de Pizarro em 1535 e sua aliança com os Chapoyas para recuperar terras dos Incas, a introdução de doenças europeias como a varíola acabou levando ao declínio do povo. Descobertas arqueológicas modernas continuam a lançar luz sobre essa cultura enigmática. Em 2006, um local de sepultamento subterrâneo contendo múmias Chapoyas foi encontrado, fornecendo uma visão de suas características físicas e práticas culturais. No entanto, muito sobre os Chachapoyas permanece um mistério, incluindo seu nome original, já que Chachapoyag é derivado da língua quechua dos Incas. Número 4. Também conhecida como Pavilhão dos Sete Budas abriga um esplêndido salão imerso em tradições budistas e informalmente denominada Torre de Aspersão de Flores, baseando-se em um conto budista sobre o Bodhisattva testando seus discípulos ao aspergir flores da caverna. As cavernas são divididas em duas áreas principais: os penhascos ocidentais e orientais, que abrigam uma gama de estátuas budistas, murais e estruturas arquitetônicas que são um banquete para os olhos. As esculturas de argila nas grutas de Maijan são conhecidas pelos seus detalhes intricados e representações secularizadas, aproximando-as da vida cotidiana da época em contraste com as grutas de Mogal, famosas pelos seus murais. As grutas de Maijan são celebradas por suas requintadas esculturas de argila. Visitar as grutas
De Magan é uma aventura em si com as cavernas conectadas por passadiços de madeira pendurados na face do penhasco, oferecendo uma experiência emocionante para os visitantes, embora a subida possa ser desafiadora para alguns. As vistas de tirar o fôlego e o esplendor artístico das cavernas tornam-na uma experiência inesquecível agora para qualquer pessoa interessada em explorar a rica história e herança artística da China. Uma visita às grutas de Maishan é imperdível. Número 5. As pirâmides energéticas da Bósnia. Na pitoresca paisagem da Bósnia, perto da cidade de Vukovar, repousam colinas que despertaram uma mistura de curiosidade, controvérsia e orgulho cultural. Essas são as chamadas pirâmides bósnios, trazidas à atenção pública em 2005 por Samir Osmanagic, um empresário bósnio-americano. Ele propôs que essas colinas, incluindo a maior, a colina de Vis, não são meras formações naturais, mas antigas estruturas piramidais criadas por uma civilização avançada. As afirmações de Osmanagich basearam-se em observações como a forma piramidal das colinas, sua orientação em relação aos pontos cardeais e a existência de túneis subterrâneos conhecidos como túneis V. Ele sugeriu que essas colinas poderiam ter mais de 30 mil anos, construídas por uma civilização que antecede a história conhecida, possivelmente os Ilíria. Descoberta de ondas estacionárias no local que ele acreditava poder facilitar a comunicação intergaláctica. As pirâmides bósnios rapidamente ganharam popularidade, especialmente entre a população local bósnia, que as abraçou como um símbolo de orgulho nacional e uma conexão com um glorioso passado antigo. Vukovar se tornou um destino turístico, com autoridades locais e escolas endossando visitas ao local. Entanto, as alegações de Osmanagich foram recebidas com significativo ceticismo e crítica pela comunidade científica. Especialistas em arqueologia e geologia, incluindo a Associação Europeia de Arqueólogos, descartaram as afirmações como pseudocientíficas. Eles argumentam que as colinas são formações naturais conhecidas como flatirons, comuns em muitas partes do mundo. Análises geológicas mostram que essas colinas consistem em camadas de conglomerado, argila e arenito típicas da formação geológica natural da região. Cientistas qualificados expressaram preocupações de que as escavações de Osmanagich possam estar causando danos irreversíveis a sítios arqueológicos históricos reais. Há também críticas sobre a metodologia usada em sua pesquisa, com alguns especialistas nomeados negando envolvimento no projeto. Além disso, as alegações de blocos de concreto e técnicas de construção antigas não foram comprovadas por evidências científicas credíveis. Número 4. A Plantation Myrtles. A Plantation Myrtles, localizada em St. Francisville, Louisiana, está mergulhada em uma história tão rica quanto assustadora. Construída em 1796 pelo general David Bradford, essa plantação foi inicialmente chamada de Laurel Grove, enquanto Bradford fugia da justiça por seu papel na rebelião do Whisky. Buscando refúgio nesta colônia espanhola, mais tarde a propriedade passou para sua filha e seu marido, Clark Woodruff, marcando o início de uma série de tragédias e histórias de fantasmas que tornariam Myrtles infame. Uma das lendas mais conhecidas associadas a Myrtles é a de Chloe, uma escrava. Segundo a história, Woodruff, descrito como um homem íntegro com uma falha fatal por prazer, voltou sua atenção para Chloe. Temendo punição da esposa de Woodruff, Chloe começou a bisbilhotar as conversas da família. Ao ser pega, Woodruff ordenou que sua orelha fosse cortada como punição, forçando-a a usar um turbante. Em um ato de vingança, Chloe supostamente envenenou a comida da família, levando à morte da esposa e de 2 filhos de Woodruff. Os outros escravos, temendo represálias, enforcaram Chloe e se desfizeram de seu corpo em um rio. Disse que o espírito de Chloe assombra a plantação até hoje. Em 1834, a plantação passou às mãos de Ruffin Gray Sterling, que a remodelou, quase dobrando seu tamanho. O nome da propriedade foi então alterado para Myrtles. A tragédia continuou a assolar, pois muitos filhos de Sterling morreram jovens, e em 1874, William Winter, genro de Sterling, foi fatalmente alado na propriedade.
Dizem que seu fantasma revive seus últimos momentos na casa, cambaleando até o 17º degrau onde morreu. Myrtles mudou de donos várias vezes desde então, cada um aparentemente acrescentando à sua lenda. Na década de 70, quando a família Myers comprou a propriedade e a abriu como uma pousada, relatos de atividades paranormais começaram a surgir. Hóspedes relataram ouvir ruídos estranhos e ver aparições, incluindo a de uma jovem garota com um turbante, presumivelmente Chloe. Em 1992, uma fotografia tirada na plantação supostamente capturou o fantasma de Chloe. No entanto, registros históricos desafiam a precisão dessas lendas. Por exemplo, não há registro de uma escrava chamada Chloe na Myrtles, e as mortes dos Woodruff foram atribuídas à febre amarela, não a envenenamento. Apesar disso, a reputação da plantação por assombrações e avistamentos de fantasmas persistiu. Número 3. Colina de Pendle. Os julgamentos das bruxas de Pendle de 1612 estão entre os eventos mais famosos da história inglesa e desenrolaram-se ao redor da colina de Pendle, em Lancashire. 12 pessoas, a maioria de 2 famílias, foram acusadas de assassinar 10 indivíduos por meio de bruxaria. Os julgamentos são notáveis por sua ampla documentação e pelo alto número de execuções. 10 dos acusados foram enforcados. Um aspecto marcante desses julgamentos foi a dependência do testemunho de uma menina de 9 anos, Janette Device, contra sua própria família. O pano de fundo desses eventos era uma sociedade imersa em turbulência religiosa e política, onde a bruxaria era um fenômeno tanto temido quanto mal compreendido. Número 2. Caixões misteriosos na região da União do Sudoeste da China. Escondido entre os vales na região da União do Sudoeste da China, na província de Gu, encontra-se um local curioso que intrigou locais e turistas. Esta descoberta, melhor vista por um drone, é uma maravilha inesperada nas montanhas. Centenas de misteriosos caixões de madeira foram encontrados aqui. Os especialistas acreditam que esta prática, que tem sido seguida desde tempos antigos, é pensada para ajudar as almas dos falecidos a ascenderem ao céu. Em uma caverna sozinha, mais de 500 caixões podem ser encontrados, alguns em vários estágios de decomposição. Esta tradição pode ter se originado do desejo das pessoas locais de retornar à sua terra natal, pois mudarão-se para a região montanhosa para escapar da guerra séculos atrás. Em vez de enterrar seus mortos, eles colocaram os caixões em cavernas, representando um lugar de descanso temporário. Outra crença é que a prática começou para proteger os caixões de inundações, com o benefício adicional de estar mais próximo do céu e, assim, mais próximo do paraíso. Número 1. Línguas perdidas na biblioteca mais antiga do mundo. O Mosteiro de Santa Catarina, no Sinai, Egito, abriga uma das bibliotecas mais antigas e continuamente utilizadas do mundo. Esta biblioteca é um verdadeiro tesouro de milhares de manuscritos e livros, alguns dos quais contêm joias ocultas na forma de textos antigos. Utilizando tecnologia avançada, pesquisadores têm descoberto textos previamente apagados e reescritos pelos monges no mosteiro. Entre esses textos redescobertos estão escritas em línguas há muito perdidas, incluindo albanês, caucasiano e aramaico cristão palestino. Esses manuscritos oferecem um vislumbre único do passado e contribuem significativamente para o nosso entendimento dessas línguas antigas. O projeto dos palimpsestos do CAI tem sido fundamental em trazer esses escritos secretos à luz, disponibilizando imagens desses palimpsestos online para estudos adicionais. E por hoje é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.